Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 11 de dezembro e eu trago agora as principais notícias do mercado imobiliário para você. Lembrando que você confere esse resumo tanto na revista Buildings como no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de streaming. A nossa primeira matéria foi publicada no jornal Valor Econômico. A Amazon disputa o mercado de logística. A segunda maior empresa do comércio eletrônico do mundo, a gigante Amazon, dá um novo passo para ter mais peso no varejo brasileiro. Agora, ela vai vender serviços logísticos a quem usa sua plataforma. E para ganhar fatias nesse mercado, onde já opera o Mercado Livre, B2W e Magazine Luiza, não vai cobrar do cliente, por um ano, parte das taxas. O pacote de serviços inclui gestão de estoques, armazenagem, entrega e auxílio na estratégia comercial do lojista, com ferramentas para ajudar a definir preços. Também irá estocar mercadorias desses vendedores em seus 8 centros de distribuição. Por um ano, isentará parte dos custos de envio e armazenagem como forma de atrair e reter varejistas. De janeiro a setembro, as comissões e taxas pagas por lojistas e consumidores à Amazon no mundo renderam 53 bilhões de dólares, uma alta de 55% em relação ao mesmo período de 2019. Para analistas, essa estratégia é um movimento determinante para o grupo tentar ser mais competitivo por aqui. A segunda matéria é do portal Suno Notícias. O fundo RBRP11 fecha a compra da torre comercial do River One, em São Paulo. O fundo de investimento imobiliário RBR Properties, o RBRP11, fechou na última terça-feira, dia 8, a aquisição de 100% da torre comercial do edifício River One, localizado na região de Pinheiros, em São Paulo. Segundo o fato relevante divulgado pela administradora do fundo, a BRL Trust, o RBRP11 vai desembolsar um montante de 420 milhões de reais, sendo que 200 milhões de reais foram pagos agora e os outros 220 milhões restantes serão pagos em até 30 dias, após efetuados os devidos registros. A concretização está prevista para o dia 31 de maio do ano que vem. Depois do primeiro pagamento, a estimativa é de que o dividendo mensal do fundo seja impactado positivamente em cerca de 14 centavos de real por cota. E a nossa próxima matéria foi publicada na Exame. Novo fundo dá acesso aos REITs, os fundos imobiliários americanos. Mesmo que a crise provocada pela pandemia tenha causado um impacto negativo sobre os retornos e distribuições de dividendos de fundos imobiliários, especificamente nos segmentos de hotéis e shoppings, eles atingiram a marca de 1 milhão de investidores nesse ano. Se a crise foi global, então por que não buscar essas oportunidades também no maior mercado financeiro do mundo, os Estados Unidos? É o que argumenta a gestora RBR, que em parceria com a Vitrio criou um fundo que investe majoritariamente em REITs, sigla em inglês para Real Estate Investment Trust. São aplicações que se assemelham aos fundos imobiliários brasileiros, mas com diferenças importantes, apesar de os ativos serem os mesmos. A primeira diferença é que, enquanto os fundos imobiliários nacionais precisam, por lei, distribuir ao menos 95% dos lucros, nos REITs é necessário distribuir 90%. Eles também têm uma estrutura de capital semelhante à de ações. Não são apenas condomínios de investidores, mas empresas de properties, entre outras diferenças. A próxima notícia foi publicada no UOL. Aluguel sobe 25% e inquilino deve tentar mudar a inflação do contrato. A disparada de quase 25% do IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado, que tradicionalmente é usado para correção de contratos de aluguel, levantou discussões sobre sua troca
por outro índice de inflação. De acordo com especialistas, o IGPM poderia ser trocado por outros índices mais ligados aos movimentos de preços que representam o consumo das famílias, como o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou ainda o INCCM, Índice Nacional de Custos da Construção, por exemplo. Para Alberto Azental, coordenador do curso de Desenvolvimento de Negócios Imobiliários da FGV, o IGPM não mede as condições financeiras das famílias. Abre aspas. O IGPM é o índice para medir a movimentação e a dinâmica da indústria e serviço e não considera as condições financeiras das famílias. Logo, não é o ideal para pautar uma negociação de aluguel residencial, por exemplo. Fecha aspas. A empresa Quinto Andar, por exemplo, optou por adotar o IPCA para os contratos fechados por meio da plataforma. De acordo com a empresa, o objetivo da medida é evitar impactos de distorções no IGPM para inquilinos e proprietários. Segundo Virgínia Prestes, professora de finanças da FAAP, apesar de ser o índice mais utilizado nos contratos, não há nada que impeça sua substituição. Abre aspas. Não há algo que determine, obrigatoriamente, o IGPM ser o índice utilizado para a correção de aluguéis. O índice acabou sendo utilizado por prática. Por isso, o IPCA ou o INCC fariam mais sentido. Fecha aspas. Para a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, a ABIC, maior entidade representativa do setor no estado de São Paulo, esta visão não se aplica. Apesar de propor uma discussão sobre uma possível substituição do índice, ela se declara a favor do IGPM nos contratos de aluguel. Nossa próxima matéria foi publicada no Correio Brasiliense. Home office entra nas negociações coletivas e vira pauta no Congresso. O home office chegou de forma inesperada para cerca de 8,5 milhões de brasileiros nesse ano e continuará sendo uma realidade para boa parte desses trabalhadores, mesmo depois da pandemia passar. Não à toa, o assunto entrou nas negociações coletivas e tem sido alvo de diversos projetos de lei no Congresso Nacional. A percepção é que o trabalho remoto tem suas vantagens, mas foi implementado de forma emergencial. Agora, precisa ser regulamentado para garantir os direitos dos trabalhadores e oferecer segurança jurídica às empresas. Considerando os projetos que foram apresentados antes desse ano, existem 28 propostas em tramitação no Legislativo. De acordo com o IBGE, 7,6 milhões de brasileiros continuavam trabalhando de forma remota em outubro, sobretudo por conta do distanciamento social ainda exigido. No entanto, já se sabe que esse número tem a possibilidade de mais que dobrar nos próximos anos, pois uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, já constatou que 22,7% das profissões brasileiras podem ser exercidas de forma remota, o que levaria para 20 milhões o contingente de trabalhadores em home office no país. E antes de finalizar, eu quero te convidar para conferir os últimos artigos publicados na revista Buildings. Nessa semana, nós trouxemos os números do mercado de escritórios em Brasília. Você confere um resumo dos principais índices do mercado de escritórios na capital nacional. E nós também participamos de uma nova live sobre o Funds Data Buildings, a ferramenta feita para o investidor de fundos imobiliários pessoa física. Na revista Buildings você pode conferir um resumo dessa conversa que nós tivemos com o professor Baroni, da Suno, e o Jacinto Santos, do Funds Explorer. Bom, eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse resumo e eu te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!